Então hoje, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 17 até o verso de número 26. Mateus 5, eu estou lendo na nova versão internacional, tá? Mateus 5, dos versos 17 até o verso 26 hoje, tá? Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em contato depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavras de Jesus. Eu nunca mais esqueci uma matéria que eu li no jornal O Globo, uma matéria antiga até hoje, eu não sei como que está a atualização desse dado, mas essa era uma matéria que falava sobre relacionamentos interpessoais. E a matéria dizia que cerca de apenas 13% ou 14% das pessoas que eram demitidas das empresas eram demitidas por questão de competência. Todo o restante, a maioria, era demitida das empresas por não saber se relacionar bem com pessoas. Gente que não tinha habilidade. Você está dizendo que sim, né? Você é da área, né? Então, assim, muita gente é demitida das empresas, segundo essa fonte, segundo essa matéria do jornal, porque não sabe se relacionar bem, porque não tem habilidades para se relacionar. E isso acontece muito também dentro das igrejas, tá? Não é só nas empresas. As pessoas vão embora das igrejas, não é porque o pastor é mau, porque o pastor é chicote, não é porque o louvor é ruim, é por conta de relacionamentos que as pessoas vão embora das igrejas, tá? É por relacionamentos mal resolvidos. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, usando esse texto que Jesus nos traz aqui, tá? Depois nós voltamos nesse assunto. Vocês viram aqui, Jesus muitas vezes foi acusado de transgredir a lei de Moisés e também de ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Quando a gente olha para o Evangelho de João, por exemplo, lá em João capítulo 5, você vai perceber que, quem lembra daquela história do paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda? Quem lembra dessa história? Creio que todo mundo lembra, né? Aquele paralítico foi curado num dia de sábado. Jesus disse assim para ele, ó, levanta-te, pega a tua maca e anda. O camarada pegou a maca, levantou, pegou a maca e saiu andando. O que acontece?
Os fariseus e líderes religiosos encontram o cara que dizem, não pode fazer isso, hoje é sábado, você não pode carregar a tua cama. Tipo, a gente não está nem aí se tu foi curado. Hoje é sábado e você não pode carregar a sua cama. E o que ele diz? Não, o cara que me curou disse, pega a tua cama e vai embora. Então quem é esse cara? Aí lá em João 5 ele não soube responder. Aí depois ele encontra Jesus no templo e Jesus dá uma outra orientação a ele. Daí ele sabe que é Jesus e conta para os fariseus. Mas Jesus aqui foi acusado então de violar o sábado. Quando a gente lê Mateus 12, também tem uma situação bem parecida. Jesus e os discípulos estão atravessando uma plantação e os discípulos estão com fome. E aí o que acontece? Colhem espigas e comem. E novamente a liderança religiosa está dizendo, é proibido fazer isso, hoje é sábado. Então, Jesus ele foi várias vezes no Novo Testamento, aqui nos evangelhos, acusado de transgredir o sábado, o mandamento da lei, e ainda ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nesse texto que nós lemos aqui, Jesus está afirmando exatamente o contrário. Não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, eu não vim tornar a lei inútil. Pelo contrário, o que Jesus está dizendo é pelo contrário. Nenhum tio, nem a menor letra, nem uma vírgula da lei de Moisés vai deixar de ser cumprida. E ele diz assim, aquele que não cumprir e ainda ensinar outros, vai ser considerado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que cumprir a lei e ainda ensinar outras pessoas, o que vai acontecer? Essa pessoa será considerada grande no reino dos céus. E aí Jesus termina esse parágrafo lá no 20, dizendo o seguinte para os seus ouvintes. Se a vida de vocês não for melhor daquele desses fariseus e líderes religiosos, vocês não vão herdar o reino dos céus. O padrão de Jesus é alto. Se a vida de vocês, Jesus está falando, não for melhor que desses líderes religiosos que estão aí, vocês não vão herdar o reino dos céus. E como Jesus está falando de lei de Moisés, então ele vai citar um exemplo. Estamos falando de lei, qual mandamento que ele vai usar? O 6º mandamento, não matarás. Jesus vai citar agora o 6º mandamento. E o que ele diz? Aqui, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está citando um ditado popular, ou seja, vocês ouviram dos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Lá em Êxodo 20 não tem escrito isso, só está escrito não matarás. Não está escrito assim, quem matar estará sujeito a julgamento. Só está escrito não matarás. Agora Jesus vai entrar numa questão muito mais séria aqui do que matar. O padrão de Jesus é mais alto, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, aquele que apenas se irá contra o seu irmão, que andar irado contra algum irmão, já está sujeito a julgamento. E Jesus vai piorar aqui, gente. Vai piorar o cerco. A questão não é matar. Só de você estar irado com alguém, carregar ira, cólera, ódio no coração contra alguém, você já está sujeito ao julgamento. E ele vai dizer assim, também, qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal, ou tolo. E qualquer que disser ao seu irmão louco, corre o risco de ir para o inferno. Então, Jesus, ele vai na raiz. Antes de falar de assassinato, ele vai na raiz, ele vai tratar com a ira, com o ódio, que muitas vezes é aquilo que ocasiona o assassinato, que ocasiona a morte de pessoas, tá? E Jesus, ele vai dizer assim, quem se irá contra o seu irmão, já está sujeito a responder no tribunal. Por que a ira é tão ruim, gente? Por que Jesus vai lá no cerne da questão? Primeiro, porque a ira, ela pode nos prejudicar de duas formas. A ira nos contamina por dentro. O ódio, a ira, a cólera, primeiro nos contaminam por dentro. Levam uma pessoa a ficar amargurada,
cria inimizades dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. A ira leva à falta de perdão muitas vezes, leva a distanciamento. A ira traz sentimentos de vingança nas pessoas. A raiva prejudica o convívio social, a raiva afasta a pessoa dos lugares, faz ela sair dos lugares em que elas estão. A raiva, comprovadamente, ira e cólera, geram ansiedade, geram depressão, adoecem as pessoas. Uma pessoa que começa a carregar isso, ela adoece, ela vira uma pessoa ansiosa e muitas vezes deprimida. E quando uma pessoa está com muita raiva acumulada no seu coração, isso também pode afetar as atitudes dela, o comportamento dela. Num ato de impulsividade, muitas vezes, a gente vê no trânsito, não é? O que acontece? Num ato de ira e de ódio, as pessoas matam. As pessoas fazem besteiras. Quando uma pessoa está cheia de ódio, de cólera e de ira no coração, ela assassina as pessoas no seu coração. Ela leva a gente a falar palavras que muitas vezes machucam, que diminuem as pessoas, que ferem as pessoas. Tem gente que é ferida com pai, mãe, irmão, cônjuge, às vezes para o resto da vida. Fica, por quê? Por causa de uma palavra que carrega no seu coração, de uma pessoa que muitas vezes estava irada quando disse algo que não deveria ter dito. Então a cólera, a raiva, o ódio, ele só contamina uma pessoa, por dentro e por fora. E é isso muitas vezes que leva uma pessoa ao assassinato, e Jesus está tratando, então, e cortando o mal pela raiz. Agora é interessante aqui que Jesus vai falar em 3 níveis. O primeiro deles é quem acumula raiva no coração. Essa pessoa já está sujeita ao tribunal. O segundo nível é aquele em que há um insulto contra a pessoa. Aquele que disser, nessa tradução aqui, diz, acho que Raká, é isso? Deixa eu voltar aqui. Nessa tradução aqui diz, qualquer que disser a seu irmão Raká, tá? Aqui já é um nível elevado. No primeiro caso, é só o sentimento da raiva. No segundo caso, já é um insulto, já carrega um insulto, tá? E aqui, no caso, a ira já está sendo externada. No primeiro caso, aqui a outra tradução diz que, no segundo caso, você vai ser levado ao sinédrio. Essa tradução não diz isso, mas aquele que insultar seu irmão corre o risco de ir para o sinédrio. O sinédrio já era uma instância superior da justiça. E no sinédrio, uma pessoa já corria o risco de ser... Foi o sinédrio que mandou tirar a vida de Jesus. Eles tinham autoridade para isso. E no terceiro caso, quando se chama tolo aqui, a ideia do texto original é quando você diz assim, vai para o inferno, seu desgraçado. A ideia é mais ou menos essa. Então o nível de insulto vai elevando. E Jesus diz, quando você chega no ponto já de desejar o inferno para o teu irmão, você mesmo está sujeito de ir para o fogo do inferno. É o que Jesus diz, tá? Só de insultar seu irmão, você já está sujeito, então, a uma penalidade. Vocês viram... Gente, você já pensou se isso fosse aplicado hoje nas nossas igrejas? O que não ia acontecer? O tanto de ódio que tem no meio das igrejas, o tanto de insultos, o tanto de relacionamentos quebrados, o tanto de divisão que tem no meio das nossas igrejas, o tanto de gente brigando na internet, eu falo isso seguido, tanto de pastores brigando, se odiando, amaldiçoando uns aos outros. Às vezes me parece que esse texto nem está na Bíblia. Parece que esse texto nem está na Escritura. Mas bora lá. Tá bom? E aí Jesus vai continuar ensinando aqui. Se quando você estiver levando a tua oferta ao altar e você saber que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que Jesus diz? Deixa a tua oferta de lado, acerta as contas com o teu irmão. Suponhamos que você esteja vindo para o culto aqui, tá? Estou bem feliz no carro, indo para o culto. E de repente eu descubro que o Ismael está com uma raiva de mim. O que eu tenho que fazer? Vou lá, desvio, saio um pouco antes de casa, passo lá na casa do Ismael. Ismael, vamos se acertar. Vamos conversar, sei lá, vamos se acertar, sei lá, vou te pedir perdão, não sei. Mas vamos se acertar. Depois você vai para o culto e entrega a tua oferta.
Jesus está dizendo que a nossa oferta não vale, Ele não recebe a nossa oferta se nós estamos em relacionamento quebrado com os irmãos. Jesus está dizendo, deixa de lado a tua oferta, acerta com o irmão, e depois você vem e traga a tua oferta, teu dízimo, depois o teu louvor, a tua oração. Depois que você está com os teus relacionamentos resolvidos, aí você vai e me presta o culto. Jesus está falando de passar limpo a situação, tá? E aí ele vai citar mais um caso. Se alguém tiver contra você alguma coisa no tribunal, vai lá, resolve o problema também com o teu irmão. Por quê? Ele está falando no caso daquela época, porque essa situação, além de você ter que pagar até o último centavo da tua dívida, você pode ser preso ainda por causa disso. Então Jesus fala, resolve o problema com as pessoas e depois vem e me oferece o culto. Tá bom? Resolve o teu problema, depois vem e me oferece o culto. Eu quero agora trazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida, tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Jesus compara o ódio, Jesus compara a ira a um homicídio. E quando a gente lê a primeira carta de João, diz que se alguém odeia seu irmão, não anda na luz, ainda permanece em trevas. Jesus diz que aquele que pensa que está na luz, João, primeira carta de João, diz que aquele que pensa que está na luz, se tem algum ódio no seu coração, se tem alguma questão não resolvida com o seu irmão no coração, essa pessoa ainda está em trevas e não está andando na luz. É isso que Jesus diz e a primeira carta de João também estão dizendo isso, tá? Quando eu já falei isso, e uma outra questão, ódio e ira, além de ser comparado ao homicídio, nos separam de Deus. Alguns sentimentos, eles causam divisão entre eu e o meu irmão e ainda me separam de Deus. Toda a nossa religião, toda a nossa fé é nula se nós estamos nessa condição. A Bíblia é muito clara, nós estamos em trevas ainda. E nós não estamos andando na luz. E é muito comum, gente, a gente vê os crentes doentes, cheios de amargura no coração, cheio de ódio, cheio de problema de divisão, cheio de questões contra os irmãos. É muito comum, mais comum do que a gente imagina, tá? Tem muita gente que acha que está andando bem com Deus, que acha que está ali com Deus, ó. E Deus está dizendo, cara, vai, deixa de ser hipócrita, vai e acerta as contas com o teu irmão, depois você vem aqui para me entregar o teu culto. Tem muita gente que acha que está assim com Deus, mas com aquele ali eu não falo, aquele ali é um baita do safado, aquele lá ó, me passou para trás, aquele ali ó, falou uma coisa que eu não gostei. Tá gente cheio de gente dentro das igrejas que acha que está ali com Deus, mas está de relacionamento rompido com os irmãos, gente. Você está muito enganado. E a Bíblia diz que nós estamos em trevas quando andamos nessa situação. Cuidado, gente. Nós podemos estar andando por caminhos de morte. Nós podemos estar andando muitas vezes com a mente no engano, com a mente cheia de equívocos, a mente cheia de fortalezas, a mente cheia de enganos, achando que está abafando com Deus. E estamos afastados de Deus. Estamos por caminhos de morte. Deixa eu dizer uma coisa, por 2 vezes Jesus vai falar nesse texto, para e vai se reconciliar com o teu irmão. 2 vezes nesse texto, Jesus diz, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Jesus não está dando um conselho, Jesus está dando uma ordem. Vai e se reconcilie com o teu irmão. Gente, não adianta jogar debaixo do tapete um problema não resolvido e fazer de conta que aquilo nunca aconteceu. Ah, pastor, já passou um ano, estou bem agora, estou legal, já perdoei. Perdoa nada. Vê a pessoa de um lado da rua, atravessa correndo para o outro.
Não adianta ficar jogando as situações para debaixo do tapete. Não adianta ficar ignorando as pessoas. Não adianta fazer de conta que não resolveu nada. Eu e você não vamos enganar Deus nunca. Não adianta fingir que nada aconteceu, tá? E a gente tem que parar e tratar o problema. E outra coisa também, não adianta ficar mudando de igreja. Não adianta sair de uma igreja porque tem um problema com o irmão, tem uma igreja, vai para uma outra igreja que tem um problema com outro irmão, daí fica assim, mudando de igreja em igreja. E que nem eu disse no começo, não é porque muitas vezes a gente não gosta da igreja. Nós abandonamos a igreja por conta, muitas vezes, de relacionamentos pessoais, problemas não tratados e problemas não resolvidos. Você pode ir para uma igreja lá para o Canadá, sei lá para onde, você não resolveu o teu problema. Não adianta jogar debaixo do tapete, ficar mudando de ambiente que você não resolveu, você não tratou com o problema. E você vai continuar tendo um problema não resolvido na tua vida. É o que Jesus está falando. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A vida de muito crente está travada por conta de conflitos não resolvidos. Porque a pessoa está violando leis espirituais. Se você ler o Novo Testamento, gente, para eu estar bem com Deus, eu preciso estar bem com as pessoas. Existem casos que não é possível andar bem com as pessoas, mas Jesus diz que no que depender de vocês, o Paulo vai dizer, no que depender de vós, ande em paz com todos. Se depender de mim, eu vou procurar me reconciliar. Nós muitas vezes estamos com a vida amarrada, travada, com a vida que não anda. Por quê? Porque estamos com relacionamentos rompidos, relacionamentos mal resolvidos, e isso afeta diretamente a nossa relação com Deus. Afeta direto. Eu falei, muitas vezes os conflitos são inevitáveis, tá? Mas muitas vezes eles são evitáveis. Lá em Atos tem um conflito muito grande, Paulo e Barnabé. O texto diz que eles tiveram uma não pequena discussão. Eles quebraram o pau lá e resolveram se separar. Houve uma ruptura, cada um foi para um lado. Mas o texto não diz que eles ficaram com ódio no coração. O texto eram pessoas maduras, entenderam que daquele conflito surgiram dois campos missionários distintos. Mas o texto não diz ali, porque muitas vezes a gente usa esse texto, né, para dizer, não, mas Paulo e Barnabé brigaram e tal, então pode ter aqui dentro, né? Mas eles certamente resolveram aquele problema. Mais tarde, Paulo vai dizer, olha, chama João Marcos, ele me é útil para o ministério. João Marcos estava na parada. Então eles não foram imaturos ali, gente, tá? Eu fico, às vezes, pensando que também, dentro de casa, nós somos campeões para jogar problema debaixo do tapete. Problema mal resolvido dentro de casa. Eu atendia um tempo atrás, pela internet, numa ligação, numa chamada de vídeo, um casal. E pense num casal ferido um com o outro. E aí, depois de uma boa conversa, os dois entenderam que precisavam se retratar, precisavam pedir perdão, precisavam... E eu, tá bom, eu vou deixar vocês fazerem isso em particular, se resolver, e depois nós voltamos a conversar. Vê se o cara quis conversar comigo de novo. Quem conversou foi a mulher e disse, olha, ali não tem jeito. Se tratou bem, conversou contigo, mas não quer conversa, não quer se retratar. Então, assim, nós temos um grande problema, que é essa fortaleza maldita do orgulho no nosso coração. E muita gente prefere ficar com relacionamento quebrado com Deus, com a vida toda travada, cheia de brecha, e não sabe por quê. Porque não consegue vencer o orgulho, porque não consegue vencer, muitas vezes, prepotência, arrogância, dureza de coração. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar no caminho do inferno. Você pode estar em laço de morte na tua vida quando você faz a opção por esse tipo de situação, de dizer, eu não vou dar um passo atrás, eu não me retrato, eu não vou me retratar com ninguém. E aí, nós homens somos muito
muito campeões em jogar tudo a culpa nos outros. E não damos um passo atrás, não temos a capacidade de nos retratar, de pedir perdão. Mulherada também, tá? Tem umas que são bem complicadas, tá? É coisa do coração humano, gente, tá? Os conflitos são inevitáveis, mas muitas vezes é dentro de casa que nós estamos desse jeito. Cheio de situações não tratadas, jogadas para debaixo do tapete. E a gente vai lá, deixa rolar essa história aí, deixa rolar, tá? A questão não são os conflitos. A questão é o como nós resolvemos os conflitos. Conflitos a gente sempre vai ter. A questão é maturidade. Gente, por que tantos divórcios e famílias arrebentadas? Por quê? Porque falta diálogo, falta bom senso, falta a capacidade de se arrepender, de pedir perdão, de dar um passo atrás. Sabe por que Jesus liberou o divórcio? No Novo Testamento, ele libera o divórcio. Eu vou falar isso numa outra pregação. Jesus dizia assim, Moisés liberou o divórcio por conta da dureza do coração de vocês. É só por causa do coração duro das pessoas que muitas vezes acontece o divórcio, tá? O que Jesus está ensinando aqui é reconcilia-te com o teu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós aqui tem condições de fazer um jogo de braço com Deus. Ou temos? Ninguém de nós vai vencer Deus. Ou você se humilha e se retrata e se reconcilia, ou você vai continuar debaixo de uma situação afastado de Deus, vivendo uma vida afastada de Deus. E aqui está outro ponto da minha mensagem, da aplicação. Gente, não tenha vergonha de se humilhar. Isso vale para todo mundo. Não tenha vergonha de se humilhar. É o que Jesus diz. Muitas vezes, para que haja uma reconciliação, é necessário que eu me humilhe, que eu dê um passo atrás, que eu reconheça um erro. E muitas vezes nem fui eu que errei. Mas para que haja uma reconciliação, é necessário um passo adiante e provocar o debate, provocar a conversa. Então, nós não podemos ter vergonha de nos humilharmos. A Bíblia, pelo contrário, Jesus fala que os humilhados, aqueles que se humilham, vão ser exaltados. A Bíblia diz que, em Tiago, que Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita o soberbo, mas abençoa os humildes. Nós precisamos vencer resistências internas. Muitos de nós temos resistências internas que nem a gente consegue quebrar muitas vezes. Essas resistências precisam ser identificadas e quebradas no nosso coração, para que a gente possa ter algum êxito na nossa vida espiritual e na nossa vida. A questão é priorizar sempre o nosso relacionamento com Deus, ainda que a gente saia perdendo na nossa reputação entre as pessoas. O que importa é a nossa reputação com Deus. Isso é o mais importante, tá? Amor ao próximo, gente, é a essência do cristianismo. A essência da nossa fé é amor às pessoas, né? Então, eu já falei isso várias vezes, vou dizer de novo. Os pais de uma amiga nossa, da Ana, quando brigavam, ela sempre contava isso. Que o pai dela dizia, te peço perdão, mas não retira uma palavra do que eu disse. Eu te peço perdão, mas não retira uma palavra do que eu disse. Assim, às vezes é assim que a gente se retrata, né? Então, são palavras muito sérias de Jesus aqui. Comparando o ódio, o rancor, cólera ao assassinato. Além de comparar o assassinato, Jesus diz que quando nós estamos de relacionamento rompido com os irmãos, nós também estamos de relacionamento rompido com Ele e que Ele não aceita o nosso culto. E Jesus também nos ensina que quando nós partimos para ofensa, para agressão aos nossos irmãos, a fatura vai vir. É só uma questão de tempo, a fatura chega.
Nós podemos sofrer uma condenação por conta de não obedecermos a Deus. Por isso o Sermão do Monte é tão interessante. E eu quero finalizar perguntando se você lembra das bem-aventuranças. Aquelas 8 bem-aventuranças que eu mencionei nas 2 primeiras mensagens. Se nós estivermos atentos, sermos misericordiosos, temos um coração pacificador. O que mais que tem? Vocês lembram? Misericórdia, coração limpo, pacificador. Alguém lembra de mais algum? Mansidão. Se aquelas 8 virtudes estiverem no nosso coração, nós não vamos violar a lei. Nós não vamos deixar o ódio entrar. A nossa vida vai se manter em equilíbrio. Vamos ficar de pé?